Glória a Deus. Eu quero cumprimentar todos na paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Pastor Edilson, aqui da Igreja Pentecostal Estada com Cristo. Eu estou fazendo aqui um estudo, já é 11 horas da noite. Estou fazendo aqui um estudo sobre profecia e profeta. Eu tenho aqui um dicionário bíblico, já há 30 anos está nas minhas mãos. Eles têm 4 idiomas, gregos, hebraicos e romanos, né? E eu resolvi hoje, de ver tanta falar de tanta profeta e tantas profecias, e o livro aqui resolvi hoje estudar sobre profetas e profecias. Está para os irmãos ver aqui esse livro, louvado seja Deus, né? Aqui vocês vão ver direitinho aqui sobre a palavra do Senhor, profetas, que profeta e profecia, né? Louvado seja Deus. Aí, então, esse aqui livro, ele são 4 idiomas, né? Gregos, romanos, hebraico, português. Jesus, ele estudou, ele pregava mais gregos, né? Apóstolo Paulo também pregava muito em palavras gregas, hebraicos, né? E aqui é traduzido a português. Tem 4 idiomas nesse dicionário bíblico. Glória a Deus. E o significado dos livros, né? Já estudei aqui sobre o significado do livro de Provérbios. Vários livros já estudei o significado, né? E agora resolvi falar sobre, estudar sobre profecia e profeta, né? Tem aqui profecia, favor, a esperança como mensageiro divino. Todavia, mais profecia esteja sempre ligados, ou que seja raizado, em outras palavras, né? Aqui são 3 palavras: raizado, ligado, né? Grego, hebraico, português, né? A saber as palavras de Deus e se tornares mensageiro. Quer dizer, a profecia é você saber as palavras de Deus, como diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 em diante, né? A profecia está escrita nesse livro da profecia. Bom, aqui estou só dando o começo. A função do profetas, é só o começo aqui. A função do profetas é examinar as suas palavras num sentido mais claros, tomando nos estudos, tomando toda a obra do profeta, ou que seja, toda a obra do profeta, observamos que é uma das suas mais importantes funções, é interpretação dos fatos passado, presente e ao futuros, todos eles acondicionamentos, interpretação divina de Deus pelos sinais e palavras, ou que seja, quando Deus fala ao profeta, ele transmite para o povo naquela época. E interpretação de sinais. Os verdadeiros profetas interpretam os sinais de Deus. Por exemplo, quando Eliseu mandou o moço olhar para as nuvens, para o céu, se via algumas nuvens, e o moço disse que não, a nuvem estava vendo, o céu estava muito limpo. Foi pela segunda vez, também não viu nada.
E a terceira vez, ele voltou e disse ao profeta: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então o profeta Eliseu interpretou e profetizou chuva. E disse: Reacabe, corra depressa, para que a chuva não te apanhe no caminho. E assim aconteceu. Então, os profetas de Deus de verdade, ele tanto interpreta os sinais divinos, como também a palavra que Deus fala para com ele, né? Louvado, engrandecido o nome de Jesus. Por exemplo, Daniel interpretou as letras escritas na parede, lá do rei Belsazar, né? E o rei, com a sua sabedoria, outros mais, não soube interpretar. Então, o profeta Daniel interpretou a escritura escrita na parede, né? Louvado seja Deus. Dizendo para o rei que ali acabou o reinado dele, né? E aí por diante. Então hoje, irmãos, e eu vejo aqui também, que aqui tem, eu vou estudar também sobre os profetas falsos. Vou estudar para vocês verem aqui, ó. Vou botar meu dedo bem aqui. Aí os profetas falsos, né, eu vou estudar também sobre o que é o profeta falso, né? Para a gente não tá falando coisas em vão, né? E depois estou passando vocês algumas coisas que eu descobri aqui nesse livro de dicionário bíblicos. Está no meu poder há 30 anos, já está meio acabadinho, meio velhinho, a página já se acabou-se, né? E sempre aqui com lá dou uma olhada, para que eu não venha pregar coisas sem saber. Louvado seja o nome de Jesus, né? E a gente vê que é muitos falsos. Hoje a gente quer falar de muitos profetas, profecia, né? Jesus Cristo na palavra disse que profeta, foi profeta até João Batista, né? Existe agora as profecias, que a Bíblia Sagrada ela é uma profecia. Bom, Deus abençoe a cada um que está vendo esse pequeno vídeo. Eu vou aqui encerrar esse vídeo aqui e vou começar a estudar agora. 11 horas da noite. Vou passar hoje o resto da noite aqui estudando a Bíblia, estudando esse dicionário, né? Eu estou falando isso, né, para estar me apresentando, me achando, e nem para diminuir ninguém, de forma alguma. Às vezes a pessoa pode achar que eu estou aqui me exaltando. É a maneira de a gente se prevenir, para a gente se livrar das coisas falsas, né? A gente tem que buscar Deus, todas as ferramentas que estão em nossas mãos, né? E acreditar o que está escrito no livro sagrado, e tem muita tradução, as avessadas, né, por aí. Eu estava lendo em Apocalipse 14, no capítulo 14, versículo número 6, meus irmãos, que a Bíblia diz, Apocalipse 14, versículo número 6, diz que viu um anjo, segundo a visão do servo João, viu um anjo voando, trazendo o Evangelho eterno, e falar dessa forma, Evangelho eterno, todas as nações, né? Evangelho eterno, adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar, o fundo das águas. Está no versículo 6, capítulo 14, Apocalipse 6, versículo 7 em diante, ele diz que todas das Babilônias vão beber o vinho da ira de Deus, os que têm um sinal da besta, o que adora a sua imagem, e que tem um sinal da besta, o que adora a imagem da besta, né? É muito, irmãos, é uma palavra muito forte, né? Pode dizer assim, né?
Você estudar o capítulo 14 todinho, você vai falar, você vai ver que o final, o Evangelho eterno, o anjo vem pregando, e eu posso estar errado no que eu vou falar agora, mas eu creio que não. Por que que o anjo ele vem pregar o Evangelho eterno? Porque, meus irmãos, o verdadeiro Evangelho da salvação está desaparecendo, no sentido que as pessoas, os líderes, principalmente a maioria de nossos pastores, infelizmente, meus irmãos, eles não querem mais pregar o Evangelho da salvação, o Evangelho eterno, pegar o Evangelho da terra, o Evangelho da facilidade, né? E o Senhor, Ele está vendo isso, que o Evangelho estão se corrompendo, a corrupção está grande no meio do povo de Deus, não querem pregar o verdadeiro Evangelho da salvação. E o anjo vai pregar sem dó, sem piedade, né? E eu vou ficar por aqui com essas palavras, depois, como eu já falei, eu vou examinar aqui. Eu quero dizer para os ouvintes, eu não estou aqui para diminuir ninguém, defamar ninguém, e nem me engrandecer. É só uma palavra que eu estou atrás, procurar para a minha própria vida espiritual mesmo. Deus abençoe, fica na paz de Jesus Cristo. Fique firme, não perca a fé. A fé remove as montanhas. Talvez você está aí do outro lado, querendo desanimar, ficar desanimado por os acontecimentos, acontece tanta coisa, meus irmãos. Acho que Deus não está olhando. Tá, meu irmão? Às vezes é a prova. A Bíblia nos fala que não vai ninguém por céu desaprovado e nem desonrado. E para ser aprovado tem que passar pelas provas. Nós temos que honrar a palavra e poder nos honrar. Deus abençoe, fica na paz de Jesus.